Tainá, foi você que deixou um cocô na piscina? Um quê na piscina? Um cocô. Ah, um coco. Bom dia, todo mundo. É a primeira vez que eu gravo um vídeo em português. E faz já 3 anos que estou estudando português. Eu sinto que pelos últimos 2 eu melhorei bem pouco. É isso, essa forma de parar, de melhorar, é uma coisa que acontece com frequência quando alguém aprende uma língua. E as 4 dicas desse vídeo só são as minhas dicas. Depois de muita pesquisa, eu descobri que isso é o que vai funcionar melhor para mim. Pode ser que você ache outras formas, se você faz, compartilhar aqui, seria muito interessante ouvir. Também são dicas que vão se aplicar a quase qualquer língua. Então, a primeira de 4 dicas, ou 4 coisas que eu vou fazer para quebrar esse platô, ou esse nível, e continuar melhorando o meu português, é que eu vou realmente procurar receber feedback. Eu tenho a Tainá, ela é brasileira, então eu vou primeiro colocar algumas estratégias para ela me corrigir. Isso pode ser quando eu estou falando, isso pode ser quando eu estou escrevendo algum texto, e certamente, depois de gravar esse vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar o vídeo para ela para receber o feedback das coisas que eu falei errado nesse vídeo. Mas receber o feedback não é o suficiente. E isso nos leva ao segundo ponto, a segunda forma muito eficaz de continuar a melhorar quando você chega num nível bom. É isso, é usar flashcards, como se chama em inglês. Flashcards é uma coisa, um sistema onde você tem uma pequena nota de papel, onde você escreve a palavra que você quer aprender num lado, e você escreve a tradução na sua língua no outro lado. E o conceito atrás de flashcards é que você vai ler a palavra na sua língua. Na sua língua, você vai tentar lembrar o que é essa palavra em português ou qualquer língua que você está aprendendo. É o que isso faz, é que isso desafia muito o cérebro, porque o cérebro precisa trabalhar para lembrar o que é a palavra que está no outro lado desse papelzinho. E você só vai virar o papel ou quando você conseguiu lembrar a tradução na língua que você está aprendendo, ou quando você tentou, mas não conseguiu, mas tentou bastante. O que isso vai fazer é que dá um sinal para o cérebro que essa informação que estava no outro lado do papel é uma informação importante, porque foi desafiador. É informação importante, é informação que o cérebro guarda. Então, quando você recebe feedback, voltando para o primeiro ponto, quando você recebe feedback, é muito importante você não simplesmente falar, tá, vou tentar lembrar, mas porque você nunca vai lembrar. Eu tenho palavras que a Tainá vai me corrigindo por 2 anos, que ainda não consigo falar certo. Então, usando flashcards, repetindo essas palavras, esse novo vocabulário ou as coisas gramáticas que você não acertou, isso é a forma mais eficaz de lembrar novas palavras. A terceira coisa que eu quero fazer para melhorar o meu português é trabalhar com a pronúncia. E isso é uma coisa que, falando com pessoas, dá essa sensação de praticar a pronúncia. Mas, de fato, falar não é a mesma coisa de praticar a pronúncia. É por isso faz falta sentar e trabalhar com a pronúncia, recebendo feedback, olhando para
quais sons existem em português que não existem na minha língua e tentar entender como funciona a minha boca, o que eu preciso fazer para produzir esse som. A quarta e última coisa é praticar quantitativamente. Isso significa escutar e ler. Mas se você já está fluente na sua língua, se você já mora e usa essa língua todo dia, você vai provavelmente pensar que ler e escutar são coisas que você já fez bastante na sua vida. Isso está certo. Então, só ler e só escutar vai melhorar a sua língua. Mas melhor ainda é se você conseguir ler e escutar de uma forma muito atenta. E o que significa isso? Ler e escutar atentivamente significa prestar atenção nas coisas que você está lendo, que você está escutando, nas novas palavras, na estrutura, na pronúncia, porque isso é contrário a como a gente costuma escutar e ler. Dizem que depois de ler um livro normal, 200, 300 páginas, você vai, sem esforço nenhum, ter aprendido entre 100 e 150 palavras novas, só porque você está lendo. Mas essas são palavras que você não está aprendendo de uma forma consciente. E, portanto, você talvez não vai perceber que, de fato, você está melhorando a sua língua. Mas se você está lendo com muita atenção, esse número provavelmente vai ser mais alto ainda. Quando você encontra uma palavra nova, quando você está lendo ou escutando, você vai anotar essa palavra nova e realmente fazer um esforço para aprender. Se você faz isso, ler um livro pode te ensinar 1000 palavras novas e não só 100. Então, para fazer um breve resumo, tenta receber feedback. Se você não tem nenhum nativo ou que fala a língua perto de você, procura alguém na internet. Tem muitos sites fazendo um intercâmbio de línguas. Coloca esse feedback num sistema para realmente aprender esse feedback, o que eles corrigem. A minha melhor dica é usando flashcards, excelente para lembrar coisas. Terceira dica é trabalhar com a pronúncia, é uma coisa que eu quero fazer. Quarta dica é ler mais, escutar mais, ou não necessariamente ler mais e escutar mais, mas ler e escutar de uma forma mais consciente, prestando atenção nos detalhes. Se você faz tudo isso, eu garanto que a sua língua vai continuar melhorando. Isso também vai te dar um esforço, uma extra motivação e tudo vai rolar melhor. Foi isso. Eu vou continuar colocando algumas dicas sobre como aprender línguas nesse canal, então se você tem interesse em aprender o português ou outras línguas, inscreve-se se você acha que vai ser útil. Muito obrigado e boa sorte!